As ideias de esquerda e direita ajudam mais ou menos a gente localizar os diferentes projetos políticos, os diferentes grupos que estão aí em disputa na nossa sociedade. Mas em que medida só essas ideias de direita e esquerda mesmo permitem que a gente entenda profundamente a essência dos projetos e para onde cada um deles aponta? Queria fazer essa discussão pensando numa outra forma de classificar os diferentes projetos políticos que ajuda a gente a entender melhor, mais profundamente, mais precisamente, a essência de cada um desses projetos, as mudanças que cada um desses projetos propõe na nossa sociedade. Então, queria fazer essa discussão com vocês agora. A gente está bastante acostumado com essa classificação dos projetos políticos em esquerda e direita. Mas essa classificação ela é bastante problemática e pode até atrapalhar o nosso entendimento sobre os projetos políticos, sobre as consequências desses projetos políticos na realidade. Em primeiro lugar, classificar em esquerda e direita é uma classificação muito relativa. Em cada momento histórico, em cada disputa política, em cada assunto, essa classificação esquerda-direita pode ser bastante diferente, dependendo de cada ponto de vista, pode classificar os diversos grupos em esquerda-direita de forma muito diferente. E também tem um outro problema nessa classificação, que quando a gente pensa em termos de direita e esquerda, parece que todo mundo que é de esquerda quer a mesma coisa, óbvio, com diferentes nuances, com diferentes caminhos, mas quer chegar no mesmo lugar. E parece que todo mundo que é de direita também, com pequenas diferenças, todo mundo quer chegar no mesmo lugar. E como a gente vai ver aqui, não é bem assim. Então, qual seria um jeito melhor de pensar, de classificar os diferentes projetos políticos para entender melhor mesmo a essência de cada um deles, para onde cada um desses projetos políticos aponta? Queria conversar aqui com vocês sobre uma outra forma de classificação que acho que cumpre melhor esse papel, que seria uma classificação segundo o sentido histórico de cada projeto político. E o que significa o sentido histórico? Para entender o sentido histórico, vamos entender um pouco o que são as mudanças históricas. Se a gente olhar para a nossa sociedade hoje, a sociedade capitalista, tem certas instituições, certas relações sociais, tem um certo tipo de trabalho, tem um certo tipo de família, um certo estado, um certo tipo de direito, de leis, e que para gente que está dentro desse sistema parece que é muito natural, parece que isso sempre existiu, essas instituições e tudo mais. Mas se a gente estudar mais profundamente, não é bem assim. Sociedades passadas não existia o tipo de Estado que existe hoje, não existia o tipo de lei, não existia o tipo de trabalho. O mercado capitalista, o mercado de trocas, não existia em sociedades anteriores como existe hoje no capitalismo. Todas as instituições, as relações sociais eram diferentes. E, por processos históricos, essas instituições, essas relações foram se transformando até dar origem às relações como a gente conhece hoje no capitalismo. Então essas coisas são mutáveis, essas coisas se transformam, e da mesma forma como essas relações, instituições anteriores, de sociedades anteriores, se transformaram para dar origem ao que a gente conhece hoje, a realidade, a sociedade, as relações como existem hoje também podem se transformar para dar origem a coisas completamente novas no futuro. E quando a gente fala do sentido histórico do projeto político, tem a ver com isso, tem a ver com qual é o sentido das transformações que aquele projeto político propõe a partir da situação atual. Então, quando a gente fala de sentido histórico, a gente pode pensar em geral 3 sentidos históricos possíveis. Primeiro sentido são projetos que propõem de parar a história, conservar as estruturas sociais, as relações sociais como existem hoje, que são projetos que a gente pode chamar de conservadores, que querem conservar as coisas como são. Tem um segundo grupo de projetos
que são projetos que querem não só parar, mas querem retroceder, querem fazer a história andar para trás, retomar coisas do passado. Esse grupo de projetos a gente pode chamar de reacionários. São projetos que são uma reação contra o desenvolvimento histórico, contra o andamento da história. E um terceiro grupo de projetos, pensando segundo o sentido histórico, são os projetos que querem fazer a história andar para frente, querem superar o que existe hoje, construir coisas novas no futuro, que a gente pode chamar de projetos revolucionários. Mas espera aí, essas palavras revolucionário, reacionário, conservador, a gente já conhece. São palavras que são muito associadas com os velhos conceitos de direita e esquerda. A gente não está só patinando na mesma coisa, repetindo a mesma coisa? E não, se a gente entender com rigor, com precisão, o que significam essas palavras, o que significam esses conceitos, dissociar um pouco esses conceitos dos conceitos de direita e esquerda, a gente vai ver que eles ajudam a gente explicar e entender muito melhor as diferentes posições políticas, os diferentes projetos para a sociedade. E a gente vai descobrir, inclusive, que existe uma esquerda conservadora também, não é só uma direita conservadora. E também não existe só uma direita reacionária, também existe uma esquerda reacionária. Então, vamos analisar melhor esses conceitos, vamos entender melhor o que cada um deles significa na nossa sociedade hoje. Vamos falar então primeiro dos projetos políticos conservadores. São aqueles que querem manter o andamento da história como é hoje, manter as instituições, as relações sociais como são agora no capitalismo. Primeiro, falar que um projeto é conservador, que quer parar a história, que quer manter as coisas como são hoje, não significa que são projetos que não propõem nada, que não propõem nenhum tipo de mudança. Os projetos conservadores, em geral, eles propõem mudanças, mas propõem pequenas mudanças dentro dessas instituições, dentro da estrutura social como ela é hoje. Não rompe com essas instituições, não rompe com essa estrutura. Então, o que seria uma esquerda conservadora? A esquerda conservadora seriam projetos que propõem o aumento da democracia, propõem a diminuição da desigualdade social, propõem políticas públicas que deem mais direitos para as parcelas menos favorecidas da população. Então, são projetos que tentam caminhar, né, nesse caminho da igualdade social, da justiça social, dentro do Estado, dentro das leis, como a gente conhece hoje. E a direita conservadora, por outro lado, vai propor mudanças nas leis, vai propor políticas públicas para favorecer o mercado, para favorecer os grandes empresários, os banqueiros, os grandes capitalistas. E a gente pode pensar que são projetos que apontam em sentidos contrários, muito diferentes entre si. Mas eles têm em comum que essas mudanças que eles propõem são todas dentro da estrutura capitalista. Tanto a esquerda como a direita conservadora defendem esse sistema de leis, esse sistema de justiça, defendem esse tipo de Estado que a gente tem hoje. Nenhuma delas é contra a propriedade privada, nenhuma delas é contra o tipo de exploração do trabalho que existe hoje na nossa sociedade. Então, dentro dessas estruturas mais gerais, dentro dessas estruturas mais fundamentais do capitalismo, eles propõem mudanças em sentidos relativamente contrários, mas os dois defendem essas estruturas mais gerais. E é interessante pensar que, historicamente, os projetos conservadores, tanto de esquerda quanto de direita, são aqueles que se fortalecem mais nos períodos de relativa estabilidade do capitalismo. A gente sabe que o capitalismo é instável e é cheio de crise, é cheio de conflito o tempo todo. Mas tem momentos de maior conflito, momentos de menor conflito. Nesses momentos de menor conflito social, de menor crise, em geral, os projetos conservadores, aqueles que defendem as estruturas mais fundamentais do capitalismo, são aqueles que acabam ganhando mais força, são aqueles que têm mais apoio e aqueles que conseguem implantar as suas ideias, implantar o seu projeto.
Mas e nos momentos de crise, né? E nos momentos em que aumentam os conflitos sociais, em que essas instituições, como são hoje, não têm tanto apoio e não têm tanta força assim. Aí a gente pode pensar nos projetos reacionários e nos projetos revolucionários. Vamos conversar sobre eles agora. Os projetos reacionários são projetos, como a gente falou, que querem fazer a história retroceder, querem retomar coisas de sociedades passadas que já foram superadas na história. São projetos que, em geral, têm uma aparência, têm um discurso bastante crítico. Às vezes eles podem até ser vistos como radicais, como rebeldes e tudo mais, né? Falam que as coisas como existem hoje não, não tão boas, e tem esse discurso, às vezes até falam contra o capitalismo, nem todos, mas muitos dos projetos reacionários falam contra o capitalismo, mas a saída que eles apontam não é superar o capitalismo, não é ir para frente, né? É retomar coisas do passado. E é, é, é bastante característico dos projetos reacionários justamente esse discurso de que antes era melhor, as coisas estão se degenerando, as coisas estão piorando, então a gente tem que retomar aqueles tempos em que as coisas funcionavam, que as coisas eram boas e as pessoas viviam bem e tudo mais. Então esse é o discurso bastante característico dos reacionários em geral. Mas quando a gente fala em projetos que querem fazer a história andar para trás, a gente tem que tomar um cuidado, porque materialmente é impossível fazer a história andar para trás. As estruturas sociais que já elas foram superadas e deixaram de existir porque elas, em algum momento da história, se tornaram inviáveis dentro do desenvolvimento da humanidade. No desenvolvimento da história, certas estruturas sociais não puderam mais existir. E por isso é impossível, simplesmente pela nossa vontade, fazê-las voltarem a existir. Então, os projetos reacionários, em geral, têm essa contradição, têm esse limite, né? De que eles propõem esse retrocesso ao passado, mas, na verdade, o que eles conseguem implantar de fato, quando eles são vitoriosos, são retrocessos só em âmbitos mais superficiais da sociedade. Eles conseguem aplicar esses retrocessos em âmbitos culturais, em âmbitos comportamentais, em alguns âmbitos do funcionamento do Estado, mas as estruturas mais fundamentais do capitalismo, eles são incapazes de mexer nelas. Por mais que eles pareçam críticos, pareçam rebeldes, eles são incapazes de mudar essas estruturas mais fundamentais do capitalismo pela própria natureza do projeto deles, que é impossível de se realizar 100%. Quando a gente fala de projetos reacionários, é fácil reconhecer a direita reacionária, que são os fascismos, os autoritarismos de direita em geral, que a gente vê atualmente um exemplo aqui no Brasil com o bolsonarismo, inclusive setores que apoiaram o Bolsonaro que já romperam com ele, mas que tiveram junto com ele, muitos desses setores são setores reacionários de direita. E tem essas características todas que a gente está conversando aqui. Né? Tem essa visão de que as coisas estão degenerando, a moral está degenerando, o comunismo está dominando o mundo, então a gente tem que retroceder a um momento em que as coisas funcionavam, e esse discurso contra as instituições, esse discurso golpista, que parece até um discurso crítico em alguns momentos, mas que, na verdade, é um discurso que acaba caindo nas mesmas práticas da política tradicional e acaba reproduzindo os próprios interesses da classe dominante. Bolsonaro criticou muito as instituições, criticou muito o próprio, isso que se chama de centrão no Congresso, né, esses políticos mais tradicionais. E no fim, a política do Bolsonaro na prática é fazer acordo com o centrão, é dar resposta aos velhos interesses da classe dominante, aos velhos interesses dos velhos políticos e fazer a velha política, né? Então, é um tipo de projeto que acaba trazendo modificações,
no âmbito dos costumes, né? Tem toda essa coisa do discurso do ódio, da violência, da intolerância, e no âmbito de algumas modificações nas instituições, faz o Estado se tornar mais repressor, consegue praticar mais violência contra os movimentos sociais, contra os setores da sociedade que lutam por direitos e tudo mais. Né? Então tem essas modificações, mas a classe dominante, a exploração do trabalho e tal, o mercado continua funcionando do mesmo jeito que antes e os próprios políticos tradicionais continuam tendo o poder como tinham antes. Então essas coisas o projeto reacionário não transforma. E por isso os projetos reacionários de direita em geral são apoiados pela classe dominante quando os projetos conservadores perdem sua força. A gente falou, né, de projetos conservadores em momentos de crise, em momentos de maior conflito social, perdem força e a classe dominante acaba apoiando esses projetos reacionários de direita. Porque conseguem aumentar a repressão, diminuir o âmbito da democracia, aumentar a repressão contra quem luta por mudanças sociais e, ao mesmo tempo, a implantação desses projetos não atinge as estruturas da sociedade, não muda o mais fundamental na sociedade capitalista. Então, é uma boa alternativa para a classe dominante apoiar quando os projetos conservadores perdem apoio, perdem força. Mas não existe só essa direita reacionária, existe também uma esquerda reacionária. E é importante a gente entender que essas características dos projetos reacionários também podem entrar na esquerda, e também tem projetos de esquerda que têm essas características. Que são projetos, em geral, que colocam, né, que as mazelas do povo, os problemas sociais, vieram do desenvolvimento do capitalismo, vieram da industrialização e tudo mais. Então, a solução seria retroceder, né, desenvolver o capitalismo, voltar atrás para uma época em que essas coisas, que a indústria, que a tecnologia não existiam. Se a gente pensar um extremo dessa posição reacionária de esquerda, seriam aquelas posições que querem voltar para comunidades rurais, se afastar da cidade, da tecnologia e tudo mais, e se isolar em pequenas comunidades. Que são posições que, se a gente pensar na resolução do problema social do capitalismo, são resoluções ingênuas, são propostas ingênuas, porque a gente sabe que o capitalismo ele tem essa característica de invadir todos os espaços, todos os lugares, e impor a sua forma de relação, a sua forma de trabalho, de exploração. Então, se a gente simplesmente se afastar do capitalismo e se isolar, quando for interessante para o capitalismo, eles vão lá e vão nos dominar e vão impor as relações capitalistas à força se for necessário, porque é assim que o capitalismo funciona. Então, são projetos que são ingênuos, que não atacam os fundamentos mesmo da sociedade capitalista e faz com que a gente, de alguma forma, fique vulnerável a esses próprios ataques do capitalismo. Mas existem versões menos extremas dos projetos reacionários de esquerda também. Se a gente pensar essa característica dos reacionários de não serem capazes de mudar as estruturas da sociedade e acabar ficando só em transformações culturais e comportamentais, a gente vê que muitos setores da esquerda hoje são bastante influenciados por essa tendência reacionária. Né? São setores que veem que existe opressão, veem que existe exploração e esses problemas todos do capitalismo, criticam isso, mas como solução propõem mudanças comportamentais, mudanças culturais, como se o problema da opressão, como se o problema da exploração fosse ser resolvido a partir de mudanças comportamentais simplesmente. E a gente sabe que não, a gente sabe que os comportamentos vêm de toda uma estrutura social
E a gente só vai mudar os comportamentos e as opressões e tudo mais se a gente atacar os fundamentos dessa estrutura, como essa estrutura funciona. A gente não vai conseguir simplesmente mudar a sociedade por meio de mudar os indivíduos, o comportamento, a cultura e essas coisas. Então a gente vê que, em geral, óbvio, uma direita reacionária e uma esquerda reacionária propõem mudanças culturais e comportamentais em sentidos diferentes, mas as duas podem ser unificadas dentro dessa classificação de reacionários, porque são projetos que são incapazes de atacar e de alterar as estruturas mais fundamentais do capitalismo e ficam só nesses âmbitos mais superficiais que, no fim, nem conseguem trazer tantas mudanças assim. E, por fim, a gente pode falar dos projetos revolucionários, que são os projetos que querem fazer a história andar para frente, querem romper com a sociedade como é hoje e construir coisas novas no futuro. E, evidentemente, quando a gente fala em projetos revolucionários, não existem projetos revolucionários de direita, só existem projetos revolucionários de esquerda. E os projetos revolucionários, se a gente pensa na dinâmica do capitalismo, eles são uma possibilidade de resposta às crises capitalistas, mas não da classe dominante. São uma possibilidade de resposta contra as crises quando existem trabalhadores organizados e que conseguem, a partir da sua organização, dar uma resposta. Mas é possível perguntar: precisa ser revolucionário para fazer a história andar para frente? São só projetos revolucionários que conseguem superar as estruturas do capitalismo e construir coisas novas no futuro? E para responder essa questão, acho que a gente pode olhar para o próprio funcionamento, para as próprias estruturas do capitalismo, porque olhando para elas a gente vai conseguir entender de que forma é possível superar essas estruturas. E quando a gente olha para as estruturas do capitalismo, a gente vê que existe uma classe dominante que é extremamente poderosa e que existem várias estruturas do Estado, das leis, relações econômicas que garantem e sustentam o poder dessa classe dominante. E os indivíduos dessa classe dominante, que têm os seus privilégios nessa sociedade, eles não vão ficar simplesmente parados olhando se a gente estiver fazendo pequenas mudanças graduais na sociedade que estiver afetando os interesses deles, que estiver atacando esse poder que eles têm de forma gradual. Eles vão reagir e vão barrar e vão acabar com qualquer tipo de pequenas mudanças que a gente estiver fazendo. Um exemplo histórico que eu acho muito interessante para pensar essa questão de se é possível transformações da estrutura da sociedade sem ser por via revolucionária é o exemplo histórico do Chile, na década de 70. Tem um documentário, inclusive, muito interessante que eu deixo como recomendação, que chama A Batalha do Chile, que é um documentário bastante extenso, que a parte principal dele tem 4 horas e meia, que mostra a situação do Chile nessa época. O que acontecia no Chile? O Salvador Allende tinha sido eleito presidente do Chile, e o Salvador Allende ele tinha um projeto de esquerda, de transformação da sociedade, e que não era um projeto revolucionário, mas era um projeto que o Salvador Allende era muito convicto e muito coerente com esse projeto, que ele queria transformar a sociedade, ele queria criar uma sociedade mais justa e mais igualitária, e ele era muito convicto desse projeto. E quando ele se tornou presidente, ele aplicou esse projeto. E o que aconteceu foi que nessa época no Chile, de fato, os trabalhadores começaram a ter mais poder, começaram a ter mais participação nas decisões, na vida política do país, começaram a ter mais direitos e as desigualdades sociais começaram a diminuir, as condições das pessoas menos favorecidas começou a melhorar de fato, mas tudo isso ameaçou
o poder da classe dominante no Chile. As transformações que estavam acontecendo estavam indo longe demais e estavam tirando de fato privilégios da classe dominante chilena naquela época. E o que aconteceu foi que, em um determinado momento, a classe dominante, não conseguindo segurar pelas vias democráticas, pelos projetos conservadores, esse processo de mudanças, apelou para a força, apelou para um projeto ultra-reacionário de direita e tirou o Salvador Allende à força da presidência do Chile, assassinando o Salvador Allende, inclusive, bombardeando o palácio do governo e dando início a uma das piores ditaduras que o mundo já viu, que foi a ditadura do Pinochet, que retrocedeu todas essas mudanças, reprimiu os movimentos de trabalhadores e cancelou qualquer projeto de mudança social, qualquer projeto de justiça social, foi suspenso nesse golpe do Pinochet, junto com a classe dominante no Chile, junto com a classe dominante do capitalismo mundial, com participação dos Estados Unidos e tudo mais. Então, a gente vê que esse processo de pequenas mudanças paulatinas, graduais, que pretendem um dia chegar numa transformação fundamental do capitalismo, é um projeto que está fadado ao fracasso, porque é um projeto que não ataca a raiz do poder da classe dominante, é um projeto que permite que a classe dominante mantenha os seus instrumentos, mantenha suas instituições, que vão servir para reprimir justamente as transformações. A gente vê que para fazer uma transformação social de fato, para superar o capitalismo e para construir coisas novas no futuro, é necessário e fundamental a gente tirar o poder da classe dominante. Tirar o poder da classe dominante na fonte de onde ele vem, que é na dominação econômica, na forma de Estado que existe no capitalismo. E para isso, é necessário que os trabalhadores se organizem para tomar o poder. E o nome disso é revolução. Então, para superar as estruturas do capitalismo, é necessário sim a revolução. Não existe projeto que consiga de fato fazer a história andar para frente sem ser por um processo revolucionário. E essa questão mostra para a gente também a importância dessa discussão que a gente está fazendo aqui sobre a classificação das diferentes posições políticas. Por quê? Porque a gente vê que nem toda a esquerda é igual. A gente vê que a diferença entre as esquerdas não é só uma diferença de ênfase, não é uma nuance, que todo mundo quer a mesma coisa por caminhos um pouquinho diferentes. Não, existem projetos fundamentalmente diferentes dentro daquilo que se chama de esquerda. Então, esses projetos, eles têm caminhos diferentes e têm objetivos diferentes, querem chegar em lugares diferentes. No fim das contas, eles estão aliados a classes diferentes, estão aliados a estruturas sociais completamente opostas. Então, existe uma tendência, um discurso que às vezes ganha força, de que a esquerda, todo mundo quer a mesma coisa na esquerda, então a gente tem que necessariamente lutar juntos, a gente tem que necessariamente se apoiar, porque quando um de nós se fortalece, todos nós da esquerda nos fortalecemos. Isso nem sempre é verdade. Muitas vezes o fortalecimento de uma esquerda abstrata em geral significa o fortalecimento de uma esquerda conservadora. Significa o fortalecimento de uma esquerda que não rompe com as estruturas do capitalismo, que não rompe com a exploração e que acaba fortalecendo toda a própria dinâmica de funcionamento do capitalismo. Então, é importante, se a gente quiser superar essa dinâmica, se a gente quiser, de fato, fazer transformações profundas e radicais na sociedade, construir coisas novas no futuro, entender que nem toda a esquerda é igual, que existem projetos muito diferentes e que existem projetos na esquerda que apontam para essa construção, apontam para essa ruptura,
Existem projetos na esquerda que só ajudam a conservar as estruturas sociais atuais. Meu nome é Jô. Estou fazendo esse vídeo para propor alguns debates, para divulgar algumas ideias que são importantes no nosso momento atual, principalmente para aquelas pessoas que estão lutando para mudar a sociedade, querem lutar para construir um mundo melhor e mais justo. Esse é o propósito desse canal: discutir ciência, sociedade, discutir marxismo, comunismo, discutir as lutas para a transformação social. E esse é um dos primeiros vídeos que eu estou colocando aqui. Então, queria pedir para você deixar seu comentário, dizer o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou. E dizer também para mim que temas você acha interessantes, que discussões são importantes nesse momento atual que a gente vive. Se você achou interessante, quer continuar discutindo, acompanhe o canal, deixa seu like e vamos continuar esse debate, vamos continuar nossa luta e vamos transformar essa sociedade.